Eu faço. Obrigada, minha querida. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao estudo desta noite. Então vamos levar o nosso pensamento a Deus e agradecer por esta oportunidade que temos de estarmos aqui. Ao nosso querido Mestre Jesus também, temos a agradecer por este estudo que nos identifica tanto, que nos dá tanta aprendizagem. Queremos também agradecer aos benfeitores amigos da Casa com o Evangelho e que eles nos possam intuir para que possamos aproveitar estes minutos. Também a nossa querida Patrícia, que nos traz hoje neste estudo. Agradecemos de coração. Então, vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Minda. E o nosso estudo de hoje vai iniciar com uma nova passagem. Então, aí temos Jesus sendo apresentado ao mundo de Israel verdadeiramente, né? Quem vai fazer a leitura é Odete. Versículo 21 ao 24, Odete. Sim. A apresentação de Jesus no templo. Quando se completaram os 8 dias para circuncidá-lo, foi-lhe dado o nome de Jesus, conforme fora chamado pelo anjo, antes de ser recebido no ventre. Quando se completaram os dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, conduziram-no para Jerusalém, a fim de se apresentar ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho que abre o útero será chamado santo para o Senhor. E para oferecer sacrifício, segundo o que está dito na lei do Senhor, um par de rolas e 2 filhotes de pombas. Que assim seja. Obrigada. Que assim seja. Beth, obrigada. Olha só, fiquei pensando aqui se a gente faz uma recapitulação da finalização ou não. Acho que já falamos bastante, né, Felipe, da passagem É, anterior. É, seguimos adiante. vamos seguindo então. Minda, você já entra nessa passagem aqui de agora. Então, temos aí uma passagem um pouco mais curtinha, né? São 4 versículos, onde Lucas vai nos trazer, então, um pouco da realidade, né? Da realidade que era vivida pelo povo de Israel, ali diante de um nascimento, né? Nós já vimos um pouquinho desse momento junto com João Batista. Então, agora a gente vai para como que a gente pode dizer? A gente vai sair daquele caminho que a gente estava fazendo um pouquinho, né? De testemunhos e louvores e encontro com anjos, né? Toda aquela beleza que nos emocionou, que nos levou a conhecer, né? Jesus ali no seu nascimento, mas que também é, se Lucas nos traz essa passagem, né, é porque é importante, né, nós sabermos que Jesus, né, tanto como seus pais, não deixaram de cumprir as leis do mundo, né, independente dele ser esse rei aí, que eles já sabiam, já tinha sido anunciado,
que os anjos, né, tinham aparecido para os pastores também, que sabiam que era alguém muito esperado, né? Ele vem como todos nós, vem como um ser humano que encarna ali dentro daquele povo para que as tradições se cumprissem, né? E as profecias se cumprissem, né? E ele também, então, encarnado ali, deveria cumprir com os deveres da lei, né? Da lei judaica. E, como diz aqui, já um pouquinho mais para frente, né? Da lei de Moisés. Então, como a gente está iniciando uma passagem nova, né? Pensei em fazer aquela contextualização que o nosso querido Honório nos traz ali no livro Luz Imperecível, né? Do quem, do onde, do quando e do como, para a gente ver, ter uma visão geral da passagem e depois a gente vai para o versículo 21, para a gente conversar sobre o versículo 21 hoje. Então, nós vamos ter aí Maria, né? José, Jesus, claro, nessa passagem. E aqui não está dito, né, mas provavelmente sacerdotes, né, envolvidos nesses rituais aí, principalmente, né, da circuncisão e da purificação depois, que vai ser essa purificação em dois momentos, né? Então, onde é isso? É em Jerusalém, né? Vai ser no Templo de Jerusalém, essa apresentação de Jesus no templo e a purificação posterior. E aí o quando, né, são 8 dias, né, no oitavo dia após o nascimento, nós vimos isso com João Batista, que é o momento de purificar a criança, né, fazendo a circuncisão. E depois, mais para frente, que eu acho que são 40 dias depois, né, é o momento de purificação da mãe, né? Então, todo esse período a mãe tinha que ficar afastada das coisas sagradas, né, do templo, e tinha que ficar recolhida. Isso se fosse um menino, se fosse menina, era mais tempo de recolhimento, porque aí esse tempo de purificação da mãe, como é que se diz? Ele se realizava no mesmo momento em que, né, se apresentava ali o primogênito ao Senhor, né, como ele está explicando aqui no versículo 23 e 22 e 23. E aí o que vai acontecer nessa passagem, né, é o ritual da circuncisão, né, essa purificação, e depois um outro ritual, que é a oferta de um animal, como a gente viu aqui, né, as rolhas ou pombas, ou dependendo da condição, né, financeira da família, podia ser ofertada uma ovelha também, né, e, né, cumprindo então as leis, né, ali estabelecidas desde Abraão, né. Então a gente vê Lucas nos convidando aí a fazer, eu fiquei pensando aqui, né, a revisitar esses pontos da lei judaica, né, como a gente já viu um pedacinho com João Batista, né, o que são, como teriam que ser cumpridos, né, e também, né, nos recordando aí alguns momentos antecedentes, né, ao nascimento de Jesus, quando ele reforça que o nome a ser dado deveria ser Jesus e por quem foi feito isso, né? E quando foi feito isso? Quem deu essa designação? Não foi uma escolha de Maria, não foi uma escolha de José. E aí o que eu achei interessante também, para a gente finalizar aí essa visão geral da passagem, é como os exegetas aí, né, os analistas das escrituras, nomeiam
essa passagem, né? Aqui Lucas colocou a apresentação de Jesus no templo e tem várias traduções, né? Essa tradução aqui de Haroldo, direto do grego. Aí tem uma carta, coloca consagrando Jesus, primeira parte, ele coloca. Então, achei interessante porque é como se fosse uma continuação da passagem anterior, em que nós vimos tanta consagração, tanto louvor, né, dos anjos e do final dos pastores a esse mestre, a esse rei que vem na terra. E aí o Flávio Gouveia, que é o analista lá do Evangelho de Carne e Osso, que a Márcia gosta bastante, ele coloca dentro da lei judaica. Então, também nos lembrando, né, que precisamos olhar para esse simbolismo das leis judaicas e o que isso, que reflexões elas podem nos trazer. O Beacon coloca: o menino é chamado de Jesus e apresentado ao Senhor, né? Uma colocação mais, um título mais descritivo, como esse aqui da tradução do Haroldo. E um detalhe interessante, né, que me chamou a atenção, não é em relação ao título da passagem, mas é que tanto na Bíblia de Jerusalém como na Bíblia de Estudos de Genebra, eles separam esse primeiro versículo dos seguintes. Eles separam o 21, depois do 22, do 23 e do 24. E aí eles intitulam esse versículo 21 apenas de a circuncisão. Então fica bem separado, bem marcado esse momento, né? Como ele é importante, como ele era importante, uma representação fundamental da cultura judaica, desse momento, né? Dessa purificação, desse recém-nascido junto ao Senhor, né? Que nós já vimos um pouquinho, vamos retomar então sobre o seu significado. Alguém quer colocar alguma coisa em termos gerais, assim, da perícope? Alguma questão, alguma ideia que surgiu? Diga aí, Felipe. Tem a ver com aquilo que tu também já disseste, que é o facto de José e Maria serem cidadãos judeus, não é? E essa observação da cultura judaica, ou seja, lá por ser Jesus quem vai nascer, não invalida de que as pessoas façam exatamente o que o seu povo faz, não é? Portanto, poderia haver aqui algum sentido de um ser especial, não é? Já que está todas estas circunstâncias em volta do nascimento, mas eles continuam a ser pessoas comuns, não é? Como continuam a ser pessoas normais, que estão dentro de um contexto, estão dentro de uma cultura e, pese embora haja esta dimensão toda espiritual, continuam a fazer a vida tal e qual faziam, como se nada se passasse. E isso é muito importante porque, por vezes, há aqui uma divinização dos templos, há uma divinização dos locais de culto, em detrimento de outros locais ou de outras perspectivas. Então, o facto de ele levar ao templo é realmente um cumprimento da lei civil, né? Porque, portanto, para nós é desde já uma grande lição para não nos privarmos do mundo, não é? Para mantermos a nossa postura enquanto cidadãos do mundo. Nós estamos, embora estamos no planeta Terra, mas cada um está no seu país, não é? Grande parte de nós estamos aqui, cada um nos seus locais, e é exatamente aí que a gente deve viver a nossa vida, os nossos costumes, segundo as nossas culturas, segundo as nossas tradições,
e, portanto, sermos, como Kardec nos alerta, para sermos homens no mundo. Então, isso era aquilo que eu gostaria de destacar já aqui. É claro, por trás disto há toda a grande simbologia, né, de levar o menino ao templo, de purificação, mas isso deixamos para mais daqui a pouco. Isso, vamos caminhando aí. Não é porque muitas vezes achamos que já nos iluminamos muito e aí vamos nos retirando, né? A gente vai se retirando do mundo porque a gente já não consegue mais lidar com as pessoas e, na verdade, é o oposto. Quanto mais nos é dado, mais nos será pedido. Porque nós teremos, como, né, a gente viu na passagem anterior maravilhosa, esse papel dos pastores, esse papel de guiar as nossas ovelhas, né, de cuidar das nossas ovelhas. Teremos mais responsabilidade. Então não podemos fugir das nossas ovelhas, né? Temos que ir atrás delas, na verdade. Temos que cuidar cada vez mais do nosso rebanho. Então Jesus, né, jamais deixaria de cumprir qualquer lei, qualquer coisa que estivesse estabelecida no mundo, né? Depois, mais à frente, ele vai dizer: dai a César o que é de César, justamente também cumprindo com o que era do mundo, né? Que nós possamos não ter o entendimento para não misturar, é para saber fazer a separação e entender que estar na matéria exige determinadas posturas de nós, né? Como o Felipe falou, viver nas nossas culturas. O Felipe está vivendo aí exatamente esse momento, né, de abertura da casa física que está no mundo. Não caiu nada do céu, né, Felipe? Não caiu nada do céu, nem o material, nem a mão de obra, é tudo do mundo. Então, nós precisamos, né, estar de acordo com as leis da onde estamos inseridos. Fala, Ana Paula. Em relação a eu vejo assim, quanto mais a pessoa ela tem a consciência da responsabilidade que ela tem nos ombros, ela não se exime daquilo, não terceiriza, né? Porque você ter o status, você ter a envergadura que até José e Maria tinham, né? Eles cumpriram exatamente todos os ritos, não se eximiram do que deveria ter sido feito, viveram depois daquilo tudo na humildade, mas sem serem os que achavam que eles eram os escolhidos, o pai e a mãe do Messias. Não, eles continuaram daquela mesma forma, aquela mesma humildade, né? E não se eximiram daquela responsabilidade que eles tinham em relação a Jesus enquanto criança, e depois que Jesus se tornou adulto, ele não terceirizou nada, pelo contrário, ele cada vez mais ele se mergulhava ai meu Deus, eu perdi a palavra. Ele mergulhava mais ainda naquela responsabilidade que ele tinha como, como sabia que era o escolhido, mas não se eximiu daquilo. Então, eu acho isso muito lindo. Obrigada. Obrigada a você, Ana Paula. Bom, de José não tem nem o que falar, né? Porque muito pouco a gente sabe. É pouquíssimo o que se sabe dele e do que ele fez todo esse tempo. E Jesus, né, sabendo que existiam as possibilidades, né, dos caminhos a serem escolhidos, ele não parou no meio, né? Ele não desistiu no meio, porque senão ele não poderia ter dito a nós que os que perseverarem até o final, que serão salvos. Então ele seguiu até o fim com a sua missão, nos deixando esse exemplo maravilhoso de que quando a gente se torna consciente, né, como a Ana Paula falou, da nossa responsabilidade e conforme nós vamos recebendo
né, o conhecimento, o entendimento, e vamos sentindo ele, né, no nosso coração, vivendo, a gente não consegue mais, nos incomoda, né, não poder fazer mais para o outro, pelo outro, né, estar mais presente, mais ativo. É muito lindo isso da lei de amor do nosso Pai. Diga aí, Marcinha. Bom, boa noite a todos e todas aqui, as princesinhas. Olha só, Patrícia, nessa primeira parte, né, da circuncisão, chama a atenção isso tudo que já foi colocado aqui, né? A adesão ali, Jesus era um bebê, 8 dias, tá? E ali os pais seguindo, assim como eles seguiam as leis humanas, seguiram, né? Foram lá, há questionamento quanto a isso dentro dos estudiosos, sim, mas vamos seguir o que está no Evangelho de Lucas. Eles se moveram para atender uma exigência da lei humana, né? Assim como eles cumpriam os rituais, o que estava prescrito na lei que eles seguiam, na religião que eles seguiam. E quando eles estão lá para fazer, para cumprir com, com, com com esse ato, com esse compromisso que eles entendiam, a gente vê toda, que nós já conhecemos um pouquinho, né, do que aconteceu para frente, já sabemos como essa história termina, alguns passinhos, é lógico que não todos os detalhes, estamos aqui estudando para conhecer bem o que Lucas vai nos trazer, mas já sabemos, mas mostra sempre aquele eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la. Então, é toda uma coerência que é guardada desde os primeiros momentos da encarnação de Jesus aqui entre nós. Então, essa coerência, o evangelista, ele mantém desde o começo. Aí, olha, é um compromisso, é assim. Então, nós precisamos ver que Jesus foi criado e dentro, ali no seu ambiente familiar, totalmente de acordo. Ele era um judeu, gente. Ele foi criado cumprindo todos os rituais. O que nós vamos ver mais à frente é aí, já lá na frente, em sua fase adulta, ou até já menino, tudo, é a forma como ele interiorizava, ou melhor, o que ele tinha dentro, ele exteriorizava para dar o valor, o sentimento a esses rituais, né? Não apenas ir lá para assim, então, todo o íntimo, né? Todo o íntimo, seu arcabouço espiritual é que vai fazer brilhar e muitas vezes é, deixar resplandecer o, o sentido espiritual de todos esses procedimentos. Porque assim como existe em todas as doutrinas, em todas as religiões, muitas vezes os seus adeptos, ou algumas vezes, participam, né, de certos rituais, mas não levam o seu íntimo, o que tem dentro para esses momentos. Fazem como que dizemos aqui, para cumprir a tabela, né? Para não ficar excluído. Mas não, a gente vai ver todo o significado espiritual que tem esse ato, o que ele trazia, qual o seu significado dentro da cultura judaica. E
toda essa perícope, como a Patrícia falou, ela vai versar sobre isso, sobre os atos, né, o que deveriam ser cumpridos dentro da religião judaica. Para aqueles que nasciam ali dentro, no seio, não esqueçamos, né, que Jesus descende de Davi. Então, toda essa história, toda essa vivência, ela tem um significado altamente espiritual que nós vamos abordar aqui. Só não fica só na superficialidade. Por que é isso? Tem as questões de higiene, tem as questões, outras questões envolvidas, mas o sentido espiritual é que devia brotar nesse momento. E isso aí, com certeza, vai ser tratado. Vou parar aqui que o Felipe já está ali escrito. Já vai brotar já já. Ô, Felipe, deixa eu só fazer a colocação aqui então do versículo e a divisão que eu fiz aqui no meu estudo. Então, o versículo 21 diz: Quando se completaram os 8 dias para circuncidá-lo, foi-lhe dado o nome de Jesus, conforme fora chamado pelo anjo, antes de ser concebido no ventre. Então, eu separei aqui, mais ou menos como a Márcia já iniciou aí, né? Quando se completaram os 8 dias para circuncidá-lo. Depois, foi-lhe dado o nome de Jesus, conforme, conforme fora chamado pelo anjo, tudo junto. E aí, no final, antes de ser concebido no ventre. Então, seriam 3 partes. Mas né? Elas se conversam aí. E aí, só antes do Felipe nos colocar aí a sua ideia, eu queria lembrar, né, ali desse momento em que a gente esteve já com João Batista, dos 8 dias, né, para a circuncisão. Então, mais uma vez se completa esse tempo, né? Um novo momento chega, se inicia essa nova etapa, né? Como a Márcia falou, então aí esse simbolismo, né, riquíssimo. Então, a gente sabe, a gente já viu que o número 7 é um número completo, é o número da perfeição, né? O número de Deus. Então, o 8º dia é um momento do novo começo, né? Desse momento de entrar em contato aí com algo novo, né? Um momento de fazer essa purificação, de fazer essa circuncisão, de refazer essa aliança com Deus que foi que nós vimos. E aí a gente lembra então do número 8, né? Que representa então porque no 8º dia, né? Uma questão também prática, como a Márcia falou, da questão da higiene, mas o 8º dia porque já não tinha mais risco de vida, né? Para o recém-nascido e para que esse ritual acontecesse, né? Então Abraão é intuído que acontecesse nesse dia, a gente sabe que nada é o acaso, e o 8º, né, o número 8 dentro lá daquela árvore da vida judaica, né, tem a simbologia, né, do esplendor, do pensamento correto, né? Da severidade. Então, a Márcia estava falando ali, eu estava lendo aqui, né? Esse cumprimento com a lei, essa coerência de toda a trajetória de Jesus, que jamais caiu em contradição, né? Aí eles colocam aqui também o 8º, né? Esse caminho da 8ª Sefiró é o caminho da inteligência absoluta ou perfeita. Então, é esse momento para se fazer a reconexão com a aliança com Deus, como a gente viu lá com João Batista, né, que a circuncisão representava para os judeus, né, esse momento de estabelecer a aliança com Deus na vida, né, nessa nova vida que se iniciava. Mas eu fiquei pensando aqui também no completaram-se, né, nessa palavra, e esse momento especificamente da circuncisão de Jesus é o momento em que se completa
a chegada da renovação na terra do amor. Então, essa renovação que vai trazer uma completa mudança na perspectiva, como a gente já colocou, né? O novo paradigma que chega para que a gente se renove por dentro, né? Para que a gente faça a verdadeira aliança mesmo com Deus, essa verdadeira circuncisão, né? De ir tirando os excessos da matéria e de não ficar preso aos rituais, aí como a Márcia disse, só cumprindo rituais e achando que apenas o ritual nos exime de qualquer outro compromisso, qualquer outro comprometimento dentro da nossa vida, né? E aí, lá em Colossenses, eu nunca sei falar essa palavra, o Paulo diz, né, que não é pela carne nem pela mão que nós temos que nos circuncidar, mas pelo Cristo. E é isso que vai acontecer aqui agora. Diga aí, Felipe. É possível dizer alguma coisa? Tenta, tenta. Então, também vi isso que a Patrícia estava a dizer, portanto, leu-me aqui o pensamento. Mas, hum, ou seja, nós entramos aqui, e lembrei-me da parábola da figueira seca, quando Jesus se aproxima da figueira e ela estava seca porque não dava fruto, que é um símbolo da humanidade que estava afastada das leis de Deus e da moral elevada e por essa razão vivia seca, ou seja, vivia sem germinar ou sem dar fruto. Do ponto de vista macro, digamos assim, com o nascimento de Jesus acaba por se terminar um ciclo. Que ciclo foi esse? O ciclo da primeira revelação. E há aqui uma ligação cultural entre Abraão e Jesus. Jesus será o novo Adão, ou seja, o significado de uma nova aliança. Agora a humanidade vai ter o seu Salvador. Salvador no sentido do modelo e guia que facilitará para todos nós o quê? A presença e a vivência da lei de Deus. Porque Jesus, e nós estudamos na doutrina dos Espíritos, que os Espíritos puros são ministros de Deus, são executores da vontade de Deus, e, portanto, a vida do Cristo vai simbolizar exatamente isso, o cumprimento da lei. É através dessa vivência, desse nascimento de Jesus e desse exemplo que ele dá, que vai facilitar para todos nós a nossa própria circuncisão também. Ou seja, uma nova aliança de cada um de nós, com um novo entendimento, pelo sentido da purificação ou da aliança do nosso coração, que no final é o nosso sentimento, ou seja, uma aliança de um novo sentimento na nossa relação com Deus. E quando nós vemos Jesus, vemo-lo sempre a dar exemplos de oração e sempre com uma preocupação, tanto com os seus familiares quanto com outras pessoas. Mas acaso não vês que eu estou a cumprir a lei, a vontade do meu Pai, não é? E nas orações ele diz Abba, não é? O paizinho, não é? Portanto, esta relação íntima, pela prece e ou seja, pela elevação do nosso espírito, não é? Porque no fundo é isso. Jesus vem nos facilitar essa relação. E lembro-me também, não é? Aqui da questão da lei da adoração, trazida pelos espíritos também, que é aquele hábito, não é? De elevar o pensamento a Deus, pensar nele, e por essa razão estamos logo a adorá-lo pela oração. Então há aqui toda esta simbologia cultural, mas aquilo que podemos trazer para os dias de hoje é se nós próprios também já estamos a recomeçar, né? Porque reparem, quando Cristo nasce, existe um recomeço. Então, no fundo, a apresentação de Jesus ao templo, né? E podíamos pensar aqui no templo interno de cada um de nós, não é? Porque o templo, o grande templo somos nós e é o nosso coração. Quando Jesus nos é apresentado e quando vive dentro do nosso templo interior, um novo recomeço começa. Portanto, foi assim para a humanidade,
é assim para cada um de nós, e portanto, como é bonito vermos depois uma pessoa com esta aliança espiritual, né? Porque se vai manifestar para a forma como ela se traduz para o mundo, ou se revela para o mundo. Por isso, Jesus vai dizer: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ou seja, quem tem essas características que Allan Kardec vai trabalhar no homem de bem, não é? Aquelas características do cristão, não é? É realmente uma pessoa que está alicerçada nesta moral, ou seja, alicerçada com o coração alinhado, né? Vinculado com esta aliança, que aliança significa fidelidade, fidelidade a Deus. Né? Então isto é interessantíssimo porque, vejam, quantos recomeços e quantos... A vida é um ciclo, não é? Estamos a falar das escrituras e deste planeamento divino. Mas a nossa vida é feita de ciclos, não é? Nascemos, eh, somos adolescentes, crianças, adolescentes, adultos, amadurecemos e desencarnamos, não é? Por exemplo, o Império Romano, não é? Teve a sua ascensão e depois o seu decréscimo. Nós próprios, na nossa vida, às vezes temos uma vida que é um espetáculo e depois passamos outros ciclos que passamos grandes desertos. Não é assim? Mas quando chegar o tempo das aprendizagens recebidas, o número 8 faz-nos recomeçar. Então, sobretudo, o grande recomeço que aqui está a ser dedicado para nós é este recomeço agora com o nascimento do Cristo dentro de nós. Agora, né? Agora com outro sentido de responsabilidade, agora com outro sentido de fidelidade, porque nós sabemos que no mundo de provas e expiações, todos aqueles que procurarem explorar esta aliança e viver esta aliança têm que se preparar, porque os espinhos são muitos. Mas ninguém cresce sem trabalho, né? Ninguém cresce sem esta fidelidade, né? Porque para preservar, ele disse, só os que preservarem serão salvos. Aqueles que não desistirem. Aqueles que se mantiverem pelo testemunho fiéis à causa. Naquilo que nos diz respeito, que é o Espiritismo, é nós ficarmos fiéis à doutrina espírita. Né? Nós mantermos-nos firmes e bem alicerçados nos princípios básicos da doutrina, né? Na revelação que é de Deus, que é um novo ciclo, reparem. Porque do Cristo à publicação do Livro dos Espíritos iniciou-se um novo número 8. Né? Então é como se nós nos transportássemos hoje na vida cotidiana para essa apresentação de Jesus no templo. Agora nos tempos contemporâneos. Para nós próprios demonstrarmos a nossa fidelidade a Deus e a nossa purificação. Porque é disso que se trata. Para entrarmos no mundo de regeneração, vamos ter que purificar o nosso coração. Vamos ter que ser fiéis a Deus, porque, como disse Jesus, os corações se esfriarão, não é? O amor de muitos se esfriarão. Haverá pranto e ranger de dentes. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Ou seja, todas aquelas recomendações do sermão profético. Então, nós somos os trabalhadores da última hora. Nós somos aqueles que hoje somos chamados à fidelidade à causa espírita e à fidelidade a Deus pela nossa própria vida. E vou passar a palavra. Obrigada, Felipe. Muito lindo, muito bom. É, essa perseverança, ainda estamos na construção, mas já estamos no caminho. E importa nós aproveitarmos essas lições, né? Aproveitarmos esse entendimento que já estamos tendo, para que a gente possa ir cumprindo com essa fidelidade, né? Com esse novo entendimento. Então, essa busca realmente não é mais de rituais, né? De cumprir regras do mundo. Sim, vamos cumprir as regras do mundo, mas não é mais só isso, né? É fazer esse movimento de
circuncisar o nosso coração e a nossa razão, né? Lá, a obediência e a resignação, compreendendo as leis, né? Fazendo essa reconexão com a verdade para que a aliança se faça, porque se a gente não compreende, né? A gente não tem como consentir verdadeiramente, né? Não vai estar em nós, não seremos fiéis, duvidaremos em algum momento, né? Por isso, como a Márcia falou, né? Jesus não viria jamais destruir a lei, né? Mas dá esse entendimento, como o Felipe falou, né? Esse segundo momento, essa conexão, né, com Abraão, restabelecendo aí o que é importante para que a gente consiga viver essas leis, viver essa proposta do Pai com coerência, com segurança, né, e com autoridade, que foi o que ele nos mostrou, né, todo o tempo. E eu fiquei pensando aqui enquanto o Felipe falava, né, ele vem nesse momento, e aí a todos os momentos que a gente chega nesses reinícios, é como se reforçasse para nós esse compromisso que cada um tem. É um compromisso individual e um compromisso coletivo, né? Cada um assume, como a Ana Paula falou, de que nós, quanto mais responsabilidade assumimos, menos a gente se sente à vontade de não ir ao encontro do outro, né, de tentar auxiliar o outro, de tentar fazer alguma coisa, de assumir esse compromisso coletivo. Então, essa nova aliança é para que cada um se conscientize e se responsabilize individualmente por toda a sua família, né? Toda a sua família universal, essa aliança com toda a família, né? Não mais só com um Senhor e que tudo é dado a Ele, mas que a gente se veja como irmãos, que foi o que Jesus veio, né, nos contar, que somos filhos do mesmo Pai, do Pai de amor, de um Pai de misericórdia, de um Pai que quer a nossa felicidade. E quanto mais nós estivermos juntos, tem um texto de Emmanuel que ele fala, né, a caridade antes de Jesus era nada. Então a gente já vai vendo essa renovação acontecendo, né, que o Felipe falou, do sentimento, essa nova aliança do sentimento. A caridade é um grande exemplo dessa nova aliança do sentimento. E aí eu vi que a Ana Paula tinha levantado a mão, a Márcia também, só antes de passar a palavra para finalizar essa ideia, eu estava olhando uns textos aqui e tem um finalzinho no capítulo 32 do Vinha de Luz, que chama Em Nossa Luta, que Emmanuel faz uma reflexão da carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta, do trecho, do versículo: segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Então ele coloca no finalzinho: não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado, que foi exatamente o que Jesus veio nos mostrar como fazer. E aí a palavra renovação: renovemo-nos para o bem, transformemos para a luz, né? Primeiro ele faz todo ali ele coloca todos os parágrafos anteriores expondo os nossos comportamentos que combatem, que querem a destruição, que querem a aniquilação, que querem o sofrimento, e que nós não estamos no mundo para isso, que foi exatamente o que Jesus vem nos mostrar com essa nova aliança, né? E aí ele termina: o Supremo Pai não nos concede poderes para disseminarmos a morte. Nossa missão é o amor infatigável pela vida abundante. Essa nova aliança com o Cristo, para que tenhamos vida em abundância. Vai falar, Ana Paula? Então, vai lá. Bom, eu não sou assim estudiosa assim como vocês em
nessa questão dos fatos, né? Mas o que eu penso, se eu estiver enganada, por favor, me corrijam, tá? Jesus, ele foi assim, não vou dizer que eu penso, acredito que todo mundo que tem um pouco de conhecimentozinho de Jesus, ele foi um revolucionário, né? Porque tem o antes de Cristo e depois de Cristo. Tem até vocês falarem da questão de Abraão, das leis de Abraão e tal, a Márcia também falou, ele não veio para destruir a lei. Na minha percepção, eu acredito que na percepção de várias pessoas, é assim, ele veio até um determinado momento da vida dele, foi tudo cumprido, como era determinado a lei, lá daquela época. Depois, quando ele começou a crescer, e ele começou a ver que existiam até coisas, rituais, não que eu acredito que ele até não tenha batido de frente com ninguém para falar assim, olha, isso aqui não pode fazer, isso é besteira, não vamos fazer assim, isso está errado. Não, eu acredito que ele começou, na palavra dele, nos exemplos dele, ele foi ampliando a nossa percepção diante da vida, né? Tanto é que um exemplo que eu tenho assim bem forte dentro de mim de Jesus, que no Sermão da Montanha, ele não falou aqueles 10 mandamentos lá. Ele falou só duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele reduziu aquilo tudo, aqueles 10 mandamentos, em duas coisas. E simplificou muito a vida de quem viria depois. E colocou muita semente, como a gente está até hoje aqui estudando, foi semente lá de trás. De repente, nós estivemos lá naquele momento, assim, com ele. E então, assim, ele, para mim, ele deu um banho, sabe? De informação, de a gente abrir a mente da gente, sabe? Então, pode ser, se eu falei alguma coisa que não seja coerente, por favor, eu gostaria muito de ser corrigida. Mas o meu pensamento, eu acredito que o pensamento de muitas pessoas seja esse mesmo, né? É uma renovação, é um divisor de Isso. águas, sabe? Não, peraí. Antes a gente tinha essas leis, aí tinha os deutores da lei, que eram rígidos, que não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, tem que fazer assim, tem que fazer assim. Jesus, ele veio para mostrar assim, olha, tá, o negócio é esse aqui, mas espera aí, vamos ampliar aqui, vamos, não é modificar, vamos ver em outros ângulos, mas sem ofender ninguém, sem criar problema com ninguém, mas infelizmente teve problema, né? Porque quando uma pessoa começa a pensar muito os governantes começam a ver que tem um determinado grupo de pessoas que está raciocinando, eles não gostaram daquilo, né? Até que aconteceu dele ser perseguido, aquela história toda. Quer dizer, é um divisor de águas, não tem como voltar atrás para você entender. Determinadas coisas, assim, não tem nem como aceitar. Não, peraí, fui errado. Existe, a gente pode respeitar, mas não compactuar com aquelas determinadas atitudes. Se eu tiver errado em algumas coisas, por favor, me corrijam, tá? Obrigada, gente. Você não será corrigida, Ana Paula, porque né, o entendimento de cada um, mas é isso, né? Jesus, como diz no Brasil, não sei como é que fala em Portugal, para meio entendedor, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Então ele veio simplificar exatamente isso, ele veio mostrar que o que importa é amar, ele veio descomplicar, ele veio tirar todas as camadas, né, que foram criadas ali para se controlar, para se criar toda essa estrutura, né, dos homens, de poder, né, de um ser maior que o outro. Nós somos todos iguais. Nós estamos destinados a viver numa sociedade, né, entre iguais, onde uns, né,
colaboram com os outros, pois somos todos irmãos, temos os mesmos direitos. Está lá, lei de igualdade, lei de liberdade, né? Tá tudo lá. Ele veio descomplicar, ele veio desmascarar, né? Ali com muita propriedade, muito respeito, como a Ana Paula falou, né? Não deixando de dizer o que era necessário ser dito, né? Mostrando, né, que tantos rituais eram desnecessários, né, como a questão de lavar as mãos ali na hora de comer, que, né, não é isso que torna o homem impuro, mas é isso, é essa renovação interior. Ele veio trazer essa reconexão com o íntimo, porque quem quer olhar para dentro? Quem queria olhar para dentro? Quem continua querendo olhar para dentro de si e se transformar? E ser diferente, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo e fazer ao outro o que gostaria que fosse feito assim. No papel, todo É a lei mundo. áurea, né? A lei É a lei áurea áurea, né? é o É mandamento maior e a regra áurea. No papel, todo mundo quer. Mas na hora de fazer, a gente sempre quer que o outro faça primeiro por nós. Ninguém quer dar o primeiro passo, e ele veio dar o primeiro passo. Ele veio dar todos os passos, todos os exemplos, para que a gente visse como é simples, mas como as nossas imperfeições, né, que é esse momento da circuncisão, nesses excessos que a gente vai colocando, ele veio tirar todos esses excessos. Tudo isso vai nos cegando, vai nos deixando surdos, vai nos deixando paralíticos, vai nos deixando possuídos, né? E aí tem muita coisa. Vamos lá, Márcia. Mas é isso aí, gente. Nossa, quanta coisa, né? Olha, eu vou voltar um pouquinho na questão da circuncisão, né? Então, vamos pensar aqui como é o processo, né? É uma remoção de um excesso, que eles consideram um excesso de pele no órgão genital masculino. Então, tá ali o bebezinho e eles vão remover a pele que cobria ali uma parte. Então, aquilo ali é feito nessa data, como tudo já foi explicado. O que que nós podemos trazer disso? Então, que nós, esse ato, a circuncisão, ela remove o excesso da carne. E quando nós falamos da carne, nós trazemos para nós aqui encarnados. Então, é a remoção dos excessos. Então, espiritualmente falando, todos que passavam por esse processo são aqueles que simbolizavam o controle da carne, né, do corpo físico sobre o espírito. Né? Se a gente for falar, né? Felipe vai ter umas palavras mais bonitas para falar isso daí. Então, isso me levou à carta de Paulo aos Gálatas, seguindo aí na linha de tudo que já foi trazido pela Patrícia, Ana Paula, Felipe, e diz assim, olha, no capítulo 6, versículo 15, tá? Quem quiser abrir aí. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Ou seja, o ato em si, aquilo que já foi falado aqui, a Patrícia até há pouco agora estava comentando sobre isso, o ato em si, ele é desprovido de uma mudança íntima. O que faz? Lógico que ali era um bebê, estamos falando de recém-nascidos, né? Mas o que Paulo diz assim, nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Como eu coloquei lá no chat, é um coração
que entrega um coração circunciso. Então, é um coração sem os excessos. É um coração voltado para não unicamente, porque, lógico, nós estamos aqui e Jesus é o exemplo, assim como seus pais também deram o exemplo, de cumprir suas obrigações aqui, porque aqui estavam encarnados. E a nós também compete isso. Mas o que ele diz assim, e também lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, anotei aqui, estou lendo, tá? Capítulo 3, versículo 3. E aí eles dizem, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. O que ele está dizendo? Nós não somos só isso. Nós temos um espírito, né? Nós somos espírito. Então, é esse coração sem excessos, tirando os excessos e os apelos, esse simbolismo é que fica. Por isso que ele fala no coração circunciso, o coração limpo desses excessos e voltado a essa união, essa comunhão, buscando essa comunhão com o nosso Pai. Tá? Era isso que eu queria trazer para a gente visualizando, né, o processo que todos conhecem e trazendo isso para. Por isso que Paulo diz que nenhum nem outro não quer dizer nada. O que quer dizer é ser uma nova criatura. Bom, deixa eu passar É, aqui, o Felipe está na fila. pera aí que o braço do Felipe vai ficar um pouquinho mais. Deixa eu só ler um pedacinho aqui do Pastorino, Felipe, já completo o que a Márcia está falando, porque é bem isso, né? Jesus vem para que a gente veja o nosso propósito espiritual, que somos espíritos, não somos corpos, né? Que a gente passe a viver como espíritos imortais e não como corpos, né? Como coisas no mundo. Nós somos seres inteligentes da criação. E aí o Pastorino faz uma menção interessante, né, da questão da circuncisão, que ele diz, os que penetram o seu âmago tiveram contato com a realidade, ou seja, os que alcançaram o entendimento dessa proposta da nova aliança, né, entenderam essa nova realidade, precisam circuncidar-se, ou seja, cortar em redor de si todas as excrescências, todo o apego às coisas passageiras e ilusórias. Essa circuncisão, que corta o apego e a preocupação, não tira, entretanto, o contato e o interesse pelas outras criaturas do mundo, como a Márcia falou, como a gente já falou, como o Felipe falou. Não é para irmos nos isolar lá no Himalaia, né? E esquecermos que existe o outro, muito pelo contrário, né? E aí ele complementa: mistério a renúncia ao mundo material, não com fuga para o isolamento, mas ter como se não tivesse, possuir sem ser possuído, usar como de empréstimo, como a gente sabe que tudo é de empréstimo, gerir como, né, a gente tivesse gerindo algo do outro, né, não como nosso, utilizar como administrador, que prestará contas, porque prestaremos contas, as nossas próprias, recordar-se sempre que tudo deixaremos aqui, de que nada o trouxemos para este mundo e sem dúvida nada dele podemos levar. Essa é uma situação da carta de Timóteo. Então, é o que a Márcia falou, a renúncia de coração, destacando-se das coisas, embora continuando a servir-nos delas, desapegando-nos das criaturas, né? Não ter aquele desespero, porque a gente sabe que nos reencontraremos, embora continuando a amá-las e a servi-las. O que foi que Jesus nos mostrou, né? O que foi que Jesus nos mostrou? Ele amava a todos,
Ele amava a todos, mas ele sabia o seu papel, ele sabia a sua missão, o que ele precisava nos passar, o que ele precisava nos mostrar, o exemplo que ele precisava dar, com muita coerência, né, e autoridade, para que nós pudéssemos compreender, ainda que depois de 2000 anos, né, Felipe? Mas a gente está no caminho. Diga lá. Baixa o braço que já cansou, coitado. Já estou cheio de contraturas no braço. Contrata um osteopata aí. É. Olha, vejam lá este feliz acaso. Será que há acasos? Não há. Então nós terminámos o novo ano, não foi? E o que é que se Uhum. fechou? Não se fechou um ciclo? Então, amigos, qual é que é a mensagem que está aqui subjacente a tudo isto? Já se completaram os 8 dias para nós? Já ocorreu a circuncisão em cada um de nós? Ou seja, sendo que o número 8 significa aqui simbolicamente um novo recomeço, agora com o Cristo, e a circuncisão a fidelidade, a pergunta que nos tem que ser colocada é a seguinte: de que forma é que eu vou recomeçar e de que forma é que eu vou demonstrar a minha fidelidade a Deus para este novo ciclo que se inicia? Porque se eu estiver disposto à minha purificação, a estar junto de Deus cumprindo a sua lei, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que fazer coisas diferentes daquilo que tenho feito até aqui. Porque se eu continuar a fazer a mesma coisa, eu vou ter os resultados iguais. Correto? Sim. Então eu vou ter que fazer coisas diferentes para viver experiências diferentes para crescer e para evoluir enquanto espírito imortal. Então vejam como é que e eu estou a adorar o nosso estudo hoje, porque nós estamos mais maduros no estudo e é tão bom. Quando conseguimos fazer esta ponte da questão cultural, não é? Para a questão simbólica e dessa simbologia trazê-la para o nosso dia. Porque isto é o objetivo do estudo do NEP. É o objetivo do estudo do Evangelho. É conseguirmos refletir, não é? Sobre a nossa existência, sobre a nossa vida, para nos tornarmos melhores pessoas. Ou seja, como é que eu vou recomeçar? Como é que eu vou demonstrar a minha fidelidade a Deus durante este novo ciclo? O Emmanuel ajuda-nos com uma mensagem. Depois ainda temos a ajuda dos espíritos, não é? Ele diz assim, é um comentário a Mateus: ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, não é? É um comentário a este versículo. Ele diz: não conserves lembranças amargas. Viste o sonho desfeito, escutaste a resposta de fel, suportaste a deserção dos que mais amas, fracassaste no empreendimento, colheste abandono, padeceste desilusão. Vejam, isto é a nossa vida, não é? Do dia a dia. Entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. A água feita vapor regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Janeiro a janeiro renova-se o ano, oferecendo novo ciclo de trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, podes recomeçar. Olhem que lindo. Se quiseres, podes recomeçar. Se quiseres, né? É como se ele dissesse: se quiseres, podes fazer diferente. Mas a grande diferença que aqui nos é pedida, mas agora com Cristo. Agora com nova consciência.
agora com uma nova atitude e com uma nova visão sobre a vida. E isso faz toda a diferença para nós. Vou passar a palavra. No nosso querer, né? Já disse Jesus, ó querido Emmanuel, seguir agora ou daqui a milênios, que possamos aceitar o convite aí da nova aliança, aproveitar essa oportunidade de fazer diferente. Eu também tinha até visto um texto aqui nesse sentido, Felipe, do Fonte Viva, né, que ele diz: uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. E nós já falamos do ver, né, aqui tantas vezes. A gente não consegue desver, não dá mais para desver, não dá mais para dessentir, né, para dizer que não sabemos, para alegar a ignorância da lei de Deus. Então, cabe nos tomar a decisão de ficar firme nesse caminho, né? Por mais desafiador que ele seja, né? Aqui nesse texto ele diz, é o capítulo 95, vê e segue, que os companheiros não vão nos reconhecer, não vão mais entender quem somos, já falamos disso. Exatamente quando falamos de nome, né? De dar outro nome. É que estamos maluco, que estamos beatos, que estamos, né, bitolados, que estamos só vendo essa questão, né? Mas o que ele fala é que a gente modifica a tabela de valores, né, que nos rodeia. A gente modifica internamente essa tabela de valores, né? A gente sabe, ele diz, onde se ocultam os fundamentos eternos. A gente descortina, né, essa nova realidade através da visão interior que os outros não compreendem. Porque nós estamos vendo essa vida do espírito imortal, essa vida que continua, o propósito que não é para agora, a felicidade que não é desse mundo. E nós entendemos que as nossas lutas, né, os nossos desafios, os nossos testemunhos são parte dessa caminhada, né? Não, não temos que, nós temos que enfrentá-los. Se fugirmos, reencontraremos a frente num outro momento, né? Então ele diz: prossegue seguro de ti mesmo. Repara sem aflição, sem desânimos, contendas que a ação genuína de Jesus em ti recebe de corações incompreensivos e estacionários. Repete as palavras do cego que alcançou a visão e segue para diante. Vamos seguindo, passo a passo, né? Um milímetro por semana, mas vamos dando esse movimento, vamos sair dessa nossa inércia, vamos nos oportunizar fazer diferente, como o Felipe falou, para que a gente alcance esse novo, alcance a completude aí desses dias, né? Que esse oitavo dia se concretize na nossa caminhada. Diga aí, Ana Paula, que eu acho que a gente nem vai dar o nome de Jesus hoje, hein? É Nem vai dar o nome à rapidinho, criança hoje. é rapidinho. É, como é que é interessante, né? Há 2025 anos atrás, até hoje, Jesus é atualíssimo, né? E vai passar 2025 anos para frente e ele vai continuar. Por quê? Porque ele é a verdade. A verdade é redundante, né? A verdade é verdadeira sempre, verdadeira. Não muda. A essência, a essência moral, o que é realmente bom, ele é bom hoje, amanhã e foi ontem. Então, assim, é maravilhoso isso é muito lindo, né? A qualidade que Jesus ele tem. E essa parte que a Márcia até tocou da circuncisão, né? Ela tanto vai para homem como para mulher, todo mundo. Primeiro que nós somos espíritos, nós não sabemos se nós fomos homens em outra encarnação, né?
Hoje nós estamos aqui, eu, você, Isso. Patrícia, Marta e as meninas, somos mulheres, mas e lá atrás? O que nós fomos? Nós fomos homens? Nós fomos mulheres? Então todo mundo foi circuncidado lá atrás. E hoje, ainda sendo mulheres, nós somos circuncidadas. Não sei se a palavra é certa, Circuncidados. circuncidada, né? É, circuncidadas. Circuncidada. É. Então é isso aí. A essência é atualíssima. É isso aí, gente. Obrigada. É o espírito que tem que circuncidar, né? E o espírito não tem feminino nem masculino, ele tem que integrar todas as potencialidades. E aí seguir esse caminho do bem que é imutável, porque as leis de amor são de amor e são imutáveis. E aí? E aí nós temos que cumprir a vontade do anjo, que é o mensageiro de Deus. Então foi-lhe dado o nome de Jesus, conforme fora chamado pelo anjo. Aí, né, Maria e José cumprindo a lei de Deus. Foram cumprir a lei dos homens e agora vão cumprir a vontade do Pai, assim como estavam fazendo até aquele momento, né? Ali, humildes, obedientes, resignados, né? E, e Lucas então nos chama, né, novamente para essa lembrança, né? Que esse nome vem lá da revelação, né, a Maria ali, e que esse nome vem então diretamente da vontade do Pai, né? A consagração ali, como até um dos exegetas colocou, né, a consagração do Senhor, porque é essa consagração do Pai ofertando ali, né, a nós esse seu filho, esse novo Adão, né, para que a sua vontade se cumprisse na terra, né, honrando as suas leis, para que todas as profecias fossem cumpridas e para que esse propósito do Filho do Homem entre nós se fizesse possível, né? Porque ele também não derroga nenhuma lei, ele também cumpre com todas as suas promessas. Então, o nome é escolhido ali, né? E lembrei não sei se todo mundo assistiu lá no o Natal do The Chosen, né? Que na hora que eles vão ali conversar sobre o nome, José fala, mas a gente vai dar esse nome mesmo, né? É Jesus mesmo? Porque na verdade o nome foi revelado à mãe, né? E quem tinha, a gente sabe, a gente viu lá em João Batista, né? Quem tinha o poder de decisão do nome era o pai, né? Tanto que ali na nomeação de João Batista foi aquela situação que ele precisou escrever o nome lá na tabuinha, né? Mas então a gente vê mais uma vez Jesus ali desde a sua chegada, né? Nos mostrando que a mulher, né? Eu fiquei pensando aqui, que nos colocando que todos os seres humanos importam. Independente se são, né, estão encarnados aí como homem, como mulher, como disse a Ana Paula, mas tudo é importante, né? Todos são filhos do mesmo pai. Então, é a mulher aí que já vem, então, dando essa renovação, que vai decidir qual é o nome. Foi revelado a Maria qual seria o nome da criança. Diga aí, Márcia. Obrigada, Patrícia. Lá em João Batista foi revelado ao pai, mas o pai não podia falar, né? Então Isso, sobrou para a mãe também, né? exatamente. Bem legal, foi a revelação diferente, mas sobrou para a mãe também, né? Coitada, ainda teve que quase, né? Ela foi muito firme. Mas quando a gente lê aqui que a Patrícia falou, foi-lhe dado o nome de Jesus, conforme fora chamado pelo anjo.
dizer, o anjo foi lá e falou com Maria. Esse pedaço, Patrícia, ficou meio difícil para mim de separar do pedaço que vem adiante, né? Porque está muito ligado. Porque ele deu um nome, e isso traz para nós aqui, nós que estudamos o Evangelho à luz da doutrina espírita, o quê? A certeza da vida espiritual. Porque ele já disse ali a existência de um ser que não tinha sequer, né, não passava pela cabeça de Maria, de José, nada disso naquele momento. Então vem a certeza, né? E aí a gente pensa, né, como nós já vimos na perícope anterior e e outros momentos também, como Maria guardava essas coisas no coração. E eu fico imaginando, várias vezes já me peguei pensando, e a Patrícia também trouxe aí o episódio do The Chosen, como eles conversavam entre si sobre esses acontecimentos, né? Que os afetavam diretamente, né? Eles olhavam para aquela criança, lembra dos pastores contando que o anjo revelou para eles e Maria guardou aquilo tudo no coração. Então, apesar deles saberem o que aquela criança era, eles foram cumprir os rituais. Jesus não precisava passar, e não precisa passar por nenhum ritual, porque ele já estava prontinho, né? Já estava mais do que pronto, mais que perfeito. Então, traz para nós aqui, quando ele diz eles vão colocar o nome, é a certeza de que nós, né, mais uma vez, para que a gente já tem, estamos aqui estudando a luz da doutrina espírita, mas Lucas coloca com uma sutileza isso, olha, como o anjo já tinha lhe falado, né? O anjo já sabia, não tinha ultrassom, como não teve no caso de João Batista, para ver o sexo do bebê que explode balão, se é rosa, se é azul, ou seja lá que cor. Mas o anjo foi lá e disse: olha, esse vai ser assim. E toda o nome tem lá o significado do nome, que já era usado, já tinha sido usado algumas vezes, era até comum, eu li aqui no NetSearch. Então, ele foi chamado pelo anjo, e eles, quando a gente vê assim, eles deram o nome indicado pelo anjo. Então, tudo o que o anjo falou, eles tinham consciência disso. E mesmo assim, seguiam a sua vida, impuseram a sua vida um ritmo normal, separando, cumprindo seus papéis, seus diversos papéis em família, na espiritualidade, na lei civil, né? Então, esses papéis, eles não enfrentaram em nenhum momento o conflito. Para que eu estou falando isso? Porque é o equilíbrio. É isso que o Felipe falou, que a Patrícia falou várias vezes, e aqui já foi dito. É esse equilíbrio que nós estamos aqui tentando buscar e aprender com toda essa linda história. Obrigada, gente. Oh, Márcia, obrigada. Foi difícil separar esse pedacinho, sabe? É, mas aí eu fiquei pensando que a gente já, né, conversou sobre o nome de Jesus, acho que não seria a questão, né, retomar todo esse significado, mas eu fiquei pensando por que que Lucas, né, traz novamente e, e me veio aqui uma reflexão de um convite, né, que ele já está fazendo aí para a gente pensar sobre as leis, sobre o que foi vivido, isso aí que a Márcia colocou, né, dessa humildade dos nossos personagens,
de continuar a vida, seguir a vida dentro da sua cultura, dentro das suas regras, diante dessa magnitude, né, de bênção recebida. E mais uma vez, então, ele vem nos relembrar para honrar, né, essa chegada, honrar e exaltar essa chegada de Jesus, desse mestre, desse irmão que vem aí cumprir essa missão para todos nós, né? Com essa perfeição que a Márcia falou, mais que perfeito, não precisava de nada daquilo, de nenhum ritual, nenhuma purificação, mas que sabia o que iria viver e aceitou a missão. Então, para que a gente honre, né, essa sua atitude, essa sua vinda entre nós, como a Ana Paula também colocou, né, marcante, separou eras, e que a gente faça essa separação de era nos nossos corações, essa circuncisão que ele nos pede, né? Esse oitavo dia que a gente comece ele, que a gente impulsione as nossas vidas de acordo com o que ele trouxe para nós, com as verdades que são imutáveis, que ele viveu entre nós. Então, eu só fiz essa separação mais para dar essa ênfase, né, de o quanto nós realmente temos que reverenciá-lo, né, agradecê-lo, adorá-lo e mais do que tudo, segui-lo, né, tentar todos os dias fazer o nosso melhor para colocar em prática tudo que a gente já entendeu, tudo que o coração já sentiu. E certamente, como a Márcia colocou, esse final aí da passagem, né, nos remete a essa anterioridade da nossa, da nossa existência, de que não nascemos nesse nascimento dessa existência, né, e que há, né, todo esse pré-conceber, toda essa preparação, como a gente já conversou também desde o começo do estudo, né? Todo esse planejamento do, da nossa espiritualidade para que tudo seja feito da melhor forma, né? E, e que tudo é colocado, né? É feito para que nós alcancemos a nossa felicidade. Diga aí, minha amiga Meire. Tô ouvindo bem? Muito Sim, aprendizada, né? Aí meu cérebro está fervilhando aqui algumas questões, até uma pergunta. Mas, assim, eu estava aqui refletindo também junto com vocês, esse protocolo, né? Eu chamo de protocolo. Essa apresentação de Jesus ao templo, né? E tem o processo da circuncisão e o nome. Parece um batismo, né? Se a gente for, não sei se a gente poderia dizer, né? Que está sendo dado agora o nome dele. Ele está sendo apresentado ao templo. Qual é essa representatividade do templo para nós também, né? No sentido espiritual. Mas eu lembrei de Simeão. Tem alguns, eu não sei qual é a citação, mas muitos falam, né, desse profeta que já era bem velhinho, e ele está nesse momento no templo. E ele conversa, ele pega o menino Jesus no colo. Eu ouvi há muitos anos essa história, eu nunca esqueci, na evangelização, muitos anos, uma pessoa me contou. E então ele pega Jesus no colo, e aí ele pergunta para o Cristo como que poderia ser, né? Ele sabia da missão de Jesus e ele ansiava pela chegada do Mestre. E ele pergunta como numa família tão pobre, numa situação tão difícil, como é que Jesus ia cumprir a missão dele? E o menino Jesus toca no coração dele, né? E ali ele tem a resposta. E Jesus ele veio implantar o reino de Deus nos nossos corações. E ele fica muito feliz e abençoa, né, o menino Jesus, os pais.
E Lucas, se reportando novamente aí a Maria, né? Porque foi ela que recebeu a revelação do anjo, o quanto é delicado esse evangelho, né? Ali na questão das mulheres, e principalmente de Maria. Ele coloca de uma forma tão sutil, mas deixa claro, né? Como ele já tinha um nome, já tinha sido dado o nome. E quem recebe a revelação? A mãe, né? A mãe de Jesus. Bem assim, eu acho assim, é maravilhoso, né, esse processo todo. E a gente entendendo esse de ponto a ponto, né? Então, eu teria uma pergunta, não seria um batismo? Jesus não estaria sendo batizado nesse momento, recebendo o nome, todo aquele protocolo acontecendo ali no templo, né? É isso, gente. Oh, bem, obrigada. Bom você ter lembrado de Maria também, né? A gente falou aqui rapidinho dela, mas também tem essa conotação, né? Dessa reverência que nós temos que fazer a essa mãe maravilhosa, né? Sempre lembrando da sua entrega aí à vontade do Pai como serva plena. O batismo, eu tenho algumas, né, reflexões que são feitas em relação a isso, mas é o ritual que era daquele momento, né? Daquela cultura, né? Não tinha esse nome naquela cultura. Não sei se o Felipe tem alguma outra coisa que ele poderia nos. No Que seria fundo, uma correlação, né? Mas simbolismo espiritual é o mesmo, que é o renascimento de uma nova criatura, não é? Portanto, mas está associado mais a um ritual cristão do que propriamente um ritual judeu. Se bem que João Batista inicia o batismo do Cristo, não é? Mas não há essa relação direta, creio eu. Mas também necessito de mais estudo para te dar uma resposta mais concreta em relação a isso. vamos, vamos buscar, né? Vamos buscar. Mas eu acho que. Fala, Felipe. NEP Search. NetSearch, é. Pra... Atriz, Fala, Márcia. opa, eu vi aqui no NetSearch que eu até vou procurar onde foi hoje, até que eu anotei aqui. É que o batismo ele acontecia depois com a criança com os 8 anos. Não Ah, tá. acontecia nesse período. Então há um ritual diferente, entendeu? Esse aí é mais, bem como o Felipe falou, a gente pode ver uma similaridade, né, dentro do cristianismo, tá? Mas lá a gente vê que quando João Batista batizava no deserto, era até os adultos e de outra forma. Isso. Então, ali a gente vê que até os 8 anos eles não faziam isso. Eu vou procurar até aqui no NetSearch, o Felipe falou direitinho. É lá. Lá tem tudo. Vamos procurar tudo, ó. Lição de casa para nós procurar sobre o batismo. Mas eu acho que a circuncisão é mesmo esse marco, né, da aliança, de fazer a apresentação, né, para o Senhor, para se firmar essa aliança. Se dava o nome no mesmo dia, né, no mesmo momento, mas por conta do que foi instruído ali a Abraão, né, desde lá da primeira aliança, como o Felipe colocou, né? Então, acho que é uma conexão, né, para se estabelecer ali o compromisso, a fidelidade, como, né, a gente colocou da palavra aliança. E o batismo talvez fosse alguma coisa mais de escolha, não sei, estou aqui pensando, mas vamos fazer a lição de casa. Vamos fazer a lição de casa. E depois, né, que João Batista batiza Jesus, vira um simbolismo mais do cristianismo e se traz isso para os recém-nascidos também, né, mais para essa tenridade, até muito provavelmente para substituir esse ritual, né, e
e fazer essa separação das religiões, né? Então, não se fazia mais a circuncisão física, mas se batizava então com a água e depois, né, a gente sabe que Jesus vai trazer o batismo do fogo, que também não, né, no meu entendimento, aí como a Márcia falou, um batismo de fogo também não pode ser feito numa criança, né, ali, recém-reencarnada, porque não vai haver entendimento. Então, se inicia com esse batismo de água para depois, né, de um tempo na sua trajetória aí reencarnatória, ela ter essa oportunidade de fazer o batismo de fogo, reencontrando com a verdade, com as leis e, e provando a sua fidelidade. Isso foi o que alguém falou aqui para mim agora, gente. A gente vai fazer a lição de casa. E já faz parte, então, essa lição de casa do nosso oitavo dia, né? Vamos aí começar esse novo ciclo, buscando. Olha aqui, Fala, desculpa, Márcia. Patrícia, eu fiz uma pesquisa rápida e achei aqui, ó, o batismo no judaísmo era a circuncisão e os rituais de purificação, né, como a Meire falou, Então, é. ali, que envolviam o uso da água e sangue. Aí ele fala aqui, Ah, né? Aí ele fala assim, para o povo judeu, o batismo era a circuncisão, os rituais de purificação eram feitos constantemente e separados. Neles eram utilizados, aí ele fala aqui, ó, tem uma hora que fala aqui sobre João Batista. Uhum, aqui, deixa eu ver aqui, ó. Hum, ai, gente, agora perdi aqui. O batismo que João realizava, no entanto, não era do tipo de banho ritual que os judeus conheciam. Foi diferente o batismo que ele fez. E ele fez diferente, e quando Jesus chega, ele diz que quem devia fazer era Jesus a ele, e não ele a Jesus. Né? Então, era diferente. Mas eu vou procurar lá no NetSearch, onde eu vi essa questão dos oito então anos. é, Meire. A gente tava aqui já fazendo reflexões a mais, mas que não deixam de ser pertinentes para a gente. Tá vendo? Por isso que é importante, né? A gente buscar, fazer o estudo, sempre tem alguma coisa nova para a gente aprender. Diga aí, Ana Paula, tô te vendo. Eu estou vendo aqui na minha Bíblia, da Ave Hum, Maria, está escrito aqui que a preparação pública de Jesus, né, e o batismo, né, a pregação de João Batista. Aqui ele está falando que, como está escrito, peraí, ele percorria toda, como está escrito o livro como está escrito o livro das palavras dos profetas Isaías. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitei as vossas veredas. Todo vale será aterrado. Aí ele fala algumas, ele ainda se explana mais, mas ele fala que seria, no caso, o arrependimento das coisas passadas, o batismo, no caso de João Batista. Eu posso até tirar uma foto e colocar no grupo. ai, que é aquela palavra que eu adoro, né, Minda? Olha aqui, olha. Ele A falava assim, olha, metanoia. ele falava assim, olha, ele percorria toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a Isso. remissão dos pecados. Está escrito aqui. É o batismo da metanoia. É a mudança de pensamento, é a mudança de mentalidade, né? É nós sairmos dessa sintonia material. É o oitavo dia, minha gente. É o oitavo dia. Essa é a proposta de Jesus, para que a gente se reinicie e faça a nova aliança com Ele. Vá buscar esse caminho, né, do amor,
da sintonia da caridade, né, da justiça, para poder viver pelas leis. Esse é o convite. Esse é o convite dessa circuncisão com o nosso mestre. E aí? A Mary fez um spoiler da próxima perícope, viu, Mary? Do Simeão. Ah, Felipe. Felipe nasceu no dia 8, sem comentários. Renove-se todos os dias, Felipe. Você tem a obrigação. Eu nasci no dia 7, não vou falar nada. Ai, meu Deus. Muito bem, meus amigos. Muito bom, muito bom. Como disse o Felipe, esse nosso estudo que vai avançando, a gente vai podendo aprofundar. Exato. Só que não, né? Hashtag só que não. E a gente vai recomeçando aí todas as semanas, né? Vai buscando esses ensinamentos maravilhosos para trazer para o nosso coração, para trazer para a nossa mente, aí fazer essa metanoia, já fazer esse batismo do coração e da razão, né? E colocar esse evangelho nas nossas vidas. Mais alguém quer colocar alguma coisa ou já faremos a escolha de quem fará o encerramento com a prece? Eu acho que a Márcia caiu, né, gente? A Márcia não está mais aqui. Ela teve de sair, foi um compromisso lá com o centro dela. Ah, verdade, verdade, verdade. Ela está no compromisso. Quem gostaria de fazer a nossa prece final, então, para a gente encerrar esse estudo tão abençoado? Eu acho que é o Fábio. Era eu mesmo. Obrigada, Eu Fábio. só aqui à procura do som. Obrigado, obrigado por este estudo. E vamos agradecer ao Deus Pai por esta oportunidade, ao Mestre Jesus, que nos veio ensinar, nos veio dar o seu testemunho, veio reencarnar em carne e osso para que possa ser o exemplo vivo, e que nós, com estes estudos, com estas leituras, com estas matérias em que nós discutimos, em que cada um de nós, dá a sua opinião, cada um de nós dá o seu contributo da melhor maneira, conseguimos pôr aqui algo em prática nos nossos dias e que a gente consiga viver o Evangelho, que as bênçãos do amado Mestre Jesus possam cair sobre nós. Gratidão ao mundo espiritual, aos irmãos da Casa com o Evangelho. Obrigado, aos queridos irmãos que se pronunciaram neste estudo e trouxeram estas riquezas para que nós possamos meditá-las, que as possamos encaixar em nós mesmos e possamos, dia a dia, caminhar junto na verticalidade para, para o Mestre. E assim, gratos, de coração cheio, damos por encerrado este NEP. Obrigado. Que assim seja.